Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Jesus, aleluia. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, com outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo sozinho avançar. É meu o tempo certo de fazer. É meu o tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que está te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, com outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: eu sou com você. É a minha mão. Meu Deus, na glória a Deus, tem poder, Pai. É a Queremos te louvar, Senhor. Graças a Deus, poder, Pai. Ó Deus, que me ordem, o teu poder e a tua glória, Deus. passo da guerra, o reino de paz. É a minha mão que está te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Oh, aleluia, Ele que te guarda, Ele que te sustenta, Ele que guia os nossos passos, Ele que nos socorre quando ninguém pode nos socorrer, Ele que aparece no dia mau, enquanto as lágrimas rolam, enquanto parece que não vai ter um fim, que nada vai acontecer. Ele que nos socorre, Ele que guia os nossos passos, Ele que, como diz a letra desse louvor, Ele carrega o fogo quando a gente não consegue seguir, aleluia. Oh, confia no Senhor, descansa no Senhor, aleluia, porque Ele cuida de mim e de você. Ai de nós se não fosse o Senhor, ai de mim se não fosse o Senhor a me socorrer, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A igreja ainda de pé, quero convidar nosso pastor presidente, pastor Adriano de Jesus, para vir aqui à frente e vai estar ministrando Glória! nessa noite. Amém, querido? Vamos estar orando pelo servo do Senhor e logo após a oração ele está ministrando uma poderosa palavra da parte de Deus ao nosso coração. As criancinhas vão... Eu quero convidar as criancinhas rapidamente aqui à frente. Vamos orar com as criancinhas já e pelo pregador rapidamente. Vem à frente.
Amém, querido? Vamos orar pelas criancinhas que vão ali para a escolinha com a sua professora. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos mais uma vez pelo momento, Senhor, que tu nos concede. Também queremos orar, Senhor, pela vida das criancinhas, da professora, da graça, da sabedoria, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, cada criancinha nessa noite. Pai, também o pregador, o pastor Adriano, usa nas tuas mãos poderosamente, fala conosco, através da tua palavra que vai ser apregoada. Usa a vida do seu servo poderosamente nas tuas mãos. E nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Está difícil de levar a Cristina. Nós temos que levar ela para a secretaria. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Culto maravilhoso na presença de Deus. Lucas capítulo de número 8, verso de número 9, querido. Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Lucas capítulo de número 8, verso 9. Para a nossa meditação esta noite. Glórias a Deus. Quantos acharam, diz amém. Amém. Glórias a Deus. Quero que os irmãos continuem orando pelo evangelista Sandro, né? Ele está aí numa recuperação, o médico pediu para ele ficar em repouso. E a sua esposa mandando estar ali cuidando dele, né? Glórias a Deus. E por isso que ele está afastado uns dias. Ele pediu aí uma licença, né? Glórias a Deus. Mas a gente deve sempre estar orando pelo servo dele, né, irmão? Glórias a Deus. Ele gostaria de estar aqui, mas devido ao repouso, glórias a Deus, não é fácil, irmão. Nós que somos crentes, nós somos assim, nós somos sujeitos a isso, né, irmão? Amém, glórias a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, tenha, aleluia, paciência em esperar que Deus ele vai agir, irmão. E Deus ele age no tempo certo. Não questiona com Deus o porquê. Diga apenas como aquele menino chamado Samuel: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá, querido. Aleluia. Diz assim, ó. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós, outros, é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir. O diabo arrebata-lhe do coração a palavra para não suceder que, crendo, seja salvo. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer do dia foram sufocados com os cuidados das riquezas e deleite da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom reto de coração, retém a palavra e este frutificam com perseverança. Amém? Toma os seus assentos. Glórias a Deus. Me alegro por vir assim, né? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Né? Glórias a Deus. Fiquei feliz. Glórias a Deus. Deus tem bênção para ti. Glórias a Deus. Não sei como está o teu coração,
Não sei como foi o seu dia, como tem sido a sua semana, mas o Senhor, Ele tem algo para ti. Eu pude sentir tanta presença de Deus, irmão. Aleluia. Hoje, nesta manhã, me coloquei na presença de Deus, chorei bastante na presença de Deus. E falei com Deus. E o Senhor falou fortemente no meu coração. Aquieta o teu coração, filho meu. Apenas mantenha a minha igreja na palavra. Eu chorei tanto, irmão. Aleluia. O Senhor pôde falar comigo, irmão, dizendo: aquieta o teu coração, apenas mantenha a minha igreja na minha palavra. E o mais tudo Ele fará. E hoje eu senti a presença de Deus, irmãos, neste lugar. Glórias a Deus. O mover do Espírito Santo de Deus não está no movimento, irmão. O mover do Espírito Santo está na palavra. Quando nós temos ouvido, como diz lá no livro do Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da justiça, a coroa da verdade, aquilo que vai te levar até a presença de Deus. É a palavra de Deus que vai te colocar na presença de Deus, para que Ele venha te dizer: vinde, bendito, amado do meu Pai. Aleluia. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, querido. Glórias a Deus. Deus tem bênção para mim, Deus Ele tem bênção para ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Deus manda dizer assim para a nossa irmã Jéssica: alegra o teu coração, filha. Vem cá, eu quero orar por ti. O Senhor disse para mim ali, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, que a luta que tu tem passado não é fácil. Mas o Senhor diz para ti: aleluia. Cuida de ti, que tu estás, cuida eu. Eu creio, aleluia. Ele anda rabacanda, rabachumi, anda rabaná. É, Deus. Oh, glórias a Deus. Eu quero que a missionária não venha aqui dar um abraço nela. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor diz: cuida de ti, filha, que de tais cuida eu, aleluia, porque eu estou entrando com providência sobre a tua causa. Aleluia, xaramaná. Eu peço para a igreja ficar de pé. Aleluia, eu faço aquilo que o Espírito Santo de Deus manda, irmão. Aleluia. O Senhor está te dando força, filha. Porque tu tem falado para o Senhor: Senhor, eu não sei se eu irei conseguir vencer, mas hoje o Senhor renova as tuas forças. Oh Deus, xaramarabacandaraia, xaramanabacimiandanaia. Senhor, coloca tuas mãos sobre a vida da tua serva. Coloca tuas mãos sobre a vida dela, abençoa o lar dela, a casa dela, a família dela, aquilo que ela tem colocado nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu peço a bênção, eu peço a vitória sobre a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a vitória vai chorando, geme e chora. É verdade, Deus. Pode tomar nos seus Aleluia. lugares aí, irmão. Oh, Aleluia. Que a vitória vai chorando, geme e chora. Aleluia. Como diz um saudoso pastor meu, o papai está na casa. glória a Deus. Aleluia. Aleluia, o papai está na casa. Ele diz: pede o que queres que eu te faça. Oh, Espírito Santo. O que você tem colocado nas mãos do Senhor, irmão? Aleluia. O que tu tem pedido para o Senhor, aleluia, que talvez para ti, aleluia, é impossível, aleluia, é difícil. Mas para o Senhor tudo é possível, irmão. Aleluia. Basta você rasgar o teu coração. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Basta você rasgar o teu coração Santo Deus. e dizer: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza. Verdade, meu Deus. Não sou merecedor da tua glória.
mas eu quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, aleluia, no meu coração, aleluia. Oh, Deus fiel e verdadeiro. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele tem cuidado de ti. Deus, Ele tem cuidado de cada um de você que aqui está nesta noite. É como eu sempre falo, irmão. O culto quem faz somos nós. Glória a Deus. Nós temos que aprender uma coisa, que quando nós saímos da nossa casa, nós já temos que vir preparando o culto, irmão. Aleluia. Aleluia. Nós já temos que vir adorando o Senhor. Por isso, aleluia, que no Salmo diz: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Porque o lugar aonde você está é santo, irmão. Jesus tenta explicar a parábola aos seus discípulos. Jesus, ele senta para dialogar com os seus discípulos, falar a respeito de uma palavra, falar a respeito do reino de Deus. Os seus discípulos, eles caminhavam junto com Jesus, mas ainda não estavam preparados. Porque até no momento ainda não tinha descido o Espírito Santo, porque Jesus estava com eles. Pode, porventura, os convidados jejuar enquanto está com o noivo? Não. Alegria, festa. Mas Jesus lhe disse: mas vai chegar um dia que vocês vão ter que jejuar. Vai chegar um dia que vocês vão precisar buscar por si próprio. Aleluia. Vão precisar um dia, vocês vão ter, aleluia, que buscar para si mesmo, aleluia. Glória a Deus. E de repente Jesus, ele fala sobre a parábola do semeador, que saiu a semear. Mas os discípulos não entenderam. Como nos dias de hoje muitos não entendem a palavra. Porque muitas vezes o povo está acostumado na profecia e não aprende que é pela palavra de Deus que a fé vem. É verdade. E a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele dizendo que afluindo uma grande multidão para ouvir Jesus falar a respeito do reino de Deus. Porque Jesus lhe disse: olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não está aqui nesta noite para fazer a vontade do pastor Adriano. Você está aqui para fazer a vontade daquele que te gerou. Aleluia. Aquele que te escolheu lá no ventre da sua mãe. Verdade, meu Deus. Aquele que outrora você estava lá no mundo do pecado. Que outrora você estava lá fora sem vida, não tinha esperança. E Ele te resgatou. Ele olhou de lá de cima e viu que você era especial. Aleluia. E te trouxe até a sua presença e deu um banho, aleluia, pelo seu Espírito Santo. Aleluia, Deus. E te fez escolhido Glória a Deus. para ser herdeiro do reino de Deus. Porém, o povo estava acostumado sempre a seguir Jesus, assim como os seus discípulos também. Porém, os seus discípulos não tinham aprendido nada, só foram aprender mesmo depois que Jesus partiu. Aí eles foram criar atitude. Mas enquanto o noivo estava presente, eles ainda não tinham aprendido nada. E aquela multidão que tinha sede de ouvir a palavra, o povo tem sede de ouvir a palavra. Mas muitas vezes, irmãos, nós deixamos desejá-lo. Porque nós queremos agradar o povo. Nós queremos agradar a liderança.
Mas a Bíblia diz, não. Tanto que a Bíblia fala Aleluia. que a mensagem de Jesus era simples. Não precisa falar bonito para tentar agradar os ouvintes, não. Jesus, ele quer apenas que nós pregamos a palavra da forma que ela é, não tem que mudar nada. Não se muda nada, quem tem que mudar somos nós. Nós temos que mudar, mas a palavra de Deus ela não muda. Ela continua sendo a mesma, simples, fácil de entender. Mas de repente os seus discípulos não. Houve uma dificuldade quando Jesus ele fala a respeito do semeador. E Jesus ele veio para semear as boas novas. Jesus ele veio para Aleluia. anunciar a notícia de salvação, que viria salvação. Tanto que ele disse, eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Jesus esteve no meio do povo judeu, e o povo judeu não reconheceu Jesus como Messias, como enviado, como Salvador. Não reconheceram. Alguns ali trataram Jesus como um impostor. Mas não. Uma certa vez uma pessoa perguntou para mim assim, pastor Adriano, a Bíblia Sagrada fala que Jesus veio para os judeus e não para o gentil. Mas como ficaria a salvação do gentil? Nós era gentil? A palavra gentil significa hipócrita. Nós era hipócrita e muitas vezes ainda somos porque não acreditamos no poder de Deus. No poder de Deus. Irmãos, preste bem atenção. Eu sou uma pessoa que nesses anos de caminhada, irmãos, eu estou caminhando no Evangelho, já vi coisas, irmãos, que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, irmão. Milagre é sobrenatural. É verdade. Milagre vai além daquilo, como diz aquele hino, que Deus vai além da medicina. Deus ele vai além da medicina. Quando Deus ele diz, quando o homem diz, não posso mais até aqui, eu pude fazer o que eu pude, aos meus conhecimentos agora, cabe a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus ele se levanta do seu trono. Agora é comigo. É, Deus. Aleluia. Mas para isso é preciso eu me colocar diante da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Isto é milagre. Isso é poder de Deus. Para isso Jesus ele veio. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Doente na alma. Doente fisicamente. Porque as almas estão doentes. Aleluia. E estão precisando ouvir a palavra de cura, de libertação. Glória a Deus. Mas é preciso nós guardar esta palavra no coração. Aleluia. Porque aqui Jesus vai dizer que o ser humano ele se enquadra nesta palavra. Mas ao Jesus falar sobre parábola, parábola significa comparação, história, Glória a Deus. baseada em fatos. É quando você está falando alguma coisa para uma pessoa, essa pessoa ela é difícil de entender. Muitas vezes você tem que dizer para essa pessoa, olha, eu vou fazer aqui uma comparação, é assim, para que ela possa entender melhor. Mas como assim, pastor Adriano, eu não estou conseguindo decifrar, eu não estou conseguindo entender, como é que é isso? Então você faz uma comparação, você monta uma parábola ali, para que ela possa entender, porque naquela época era difícil. Então, Jesus ele torna a falar. Aí os seus discípulos interrogaram, dizendo, quando Jesus estava falando sobre o semeador, que saiu a semear uma parte, caiu à beira do caminho. Mas eles não entenderam o significado. E eles interrogaram Jesus. Como mestre? E no versículo 9 ele diz, e os seus discípulos interrogaram, Oh, aleluia. dizendo, que parábola é essa? Aí você vê que eles não entenderam. E a maioria, irmãos, das mensagens de Jesus era por parábola.
para que eles viessem a entender o significado da sua mensagem a respeito com o reino de Deus. Aleluia. Porque eles não entenderam qual era a missão de Jesus na face da terra. A missão de Jesus é como assim? A tua missão, você tem uma missão nessa terra. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, nós temos uma missão, que é anunciar o reino de Deus enquanto o Senhor nos dá a oportunidade Verdade, Jesus. de falar das boas novas e dizer: Jesus está voltando. Começar a anunciar, aleluia, a parábola, a semente. Então Jesus pega e responde. Respondeu-lhe Jesus: a vós, a outros, é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola. Glória a Deus. Jesus fala para os seus discípulos: a vós, outro, é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Eu estou falando do reino de Deus. Mas a outros são dados por parábola, para que eles possam entender, aleluia. Como hoje, nos dias de hoje, tem pessoas que têm dificuldade de entender, irmão. Quantas pessoas que já chegou perante o pastor Adriano, eu fui em certo lugar, assim, falaram assim para mim, eu não consigo decifrar, eu não consigo entender. Então é importante montar-se uma parábola. Não, vou fazer aqui uma comparação para que você possa entender o que Deus quer fazer contigo, o que Deus tem para você. Deus. Porque agora você não entende, mas mais tarde tu vai entender. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Mais tarde você vai entender. Porque muitas vezes Deus ele te chama para um particular. Ele quer falar abertamente contigo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que me busca pelas madrugadas, me achará. Aquele que me busca pelas madrugadas me encontrará. Porque agora o homem está fatigado, agora o homem está ocupado, não tem tempo para mim, não consegue me procurar, não consegue me encontrar, não consegue, aleluia, porque as coisas desta vida, aleluia, têm deixado você fatigado. Mas de madrugada não, onde todo mundo está dormindo, onde todo mundo está em silêncio, e você dobra o teu joelho. E você começa a sentir a presença de Deus. Deus. Aleluia. E Deus começa a falar contigo num som suave, que você não consegue nem entender. Mas é Deus falando. Então Jesus diz aos seus discípulos: respondeu-lhe Jesus: a vós, outro, é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola, para que vendo, não veja, e ouvindo, não entende. Porque se eu fosse falar abertamente sobre o reino de Deus, eles não iam compreender, eles não iam entender o significado da semente que é a palavra. Que embora tem que ter cuidado também. Aí Jesus ele vai e continua dizendo que Jesus ele não deixa ninguém com dúvida. Quando Jesus ele fala, Glória a Deus. deixa eu falar bem claro aqui para vocês. Quando Jesus ele fala, ele não deixa ninguém com dúvida. É verdade. O homem pode deixar, mas Deus não. Ele não deixa ninguém sair da sua casa sem resposta. Porque a maior resposta está aqui, ó. A melhor resposta para o teu problema, para o nosso problema, está na palavra de Deus. Aleluia. E Jesus ele diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra. Quando você pega uma semente Oh, aleluia. e você vai
plantar numa terra, primeiro você tem que cultivar aquela terra, você tem que preparar aquela terra. Da mesma forma são as pessoas. Quando você vai lançar uma semente no coração de um homem ou de uma mulher, tem que preparar o campo. É, Deus, aleluia, Jesus. Para que aquela pessoa venha receber aquela semente. Nós temos que preparar. Mas embora a Bíblia diz, aleluia, que este é o sentido, o significado do semeador que saiu a semear as boas sementes. Mas embora houve algumas dificuldades, talvez algumas sementes caiu em terra, que ela não houve um fortalecimento para frutificar. E aí a Bíblia diz, ao que caiu à beira do caminho, são os que ouviram. São aquelas pessoas que você encontra pelo caminho e você começa a semear aquela semente naquele coração. Você começa a falar para aquelas pessoas a respeito de Jesus, a respeito do Salvador, a respeito do autor e consumador da nossa fé, irmão, Deus. E você começa a falar para aquela pessoa de Jesus, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é bom. Oh, aleluia. Mas de repente, aleluia, aquela pessoa ela começa a te ouvir, aquela pessoa ela começa a escutar você. Porque a Bíblia diz, ao que caiu à beira do caminho, são os que ouviram, que ouvem, que dá atenção para ouvir. Mas porém, vem a seguir, ela passa a seguir, o diabo arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo seja salvo. Está vendo, irmão? O que o diabo faz? Glória a Deus. O diabo ele não quer que nós sejamos salvos. O diabo ele não quer que a alma seja salva. O nosso inimigo ele não quer que aquela semente venha frutificar. Porque você começa a falar do reino de Deus, você começa a falar sobre a palavra de Deus. Talvez aquela pessoa que você encontrou no caminho, você teve a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa ela te dá atenção a respeito da palavra, e aquela pessoa até passa a seguir, mas de repente, aleluia, o inimigo ele vem com toda a força e arranca aquela esperança que você passou para aquela pessoa a respeito de Jesus, o Messias, o Salvador, o enviado, aquele que já veio nessa terra e morreu por mim e por você, para que hoje eu pudesse ter vida, irmão, Aleluia, Jesus. e vida com abundância. Glória a Deus. Mas de repente, aleluia, ela vem, ela passa a seguir, mas de repente ela ainda não está forte. O diabo ele vem e arrebata no coração a palavra. Arrebata a palavra do coração, tudo aquilo que foi plantado de esperança. E tem pessoas dessa forma, meu irmão. Por isso que é muito importante quando nós semeamos uma palavra no coração de uma pessoa, é preciso cuidar. Preciso sempre estar ali, cuidando, zelando, para que o inimigo não venha tirar. Aleluia. Porque ainda aquela planta precisa de cuidado. Você planta qualquer planta no seu jardim e você quer comer o fruto, você quer colher o fruto, você tem que cuidar. Você tem que cuidar para que o inimigo não venha arrebatar a palavra do coração. Você quer ver aquela pessoa no caminho do Senhor, mas o inimigo ele vem e arrebata
do coração a palavra para não suceder, para que ela não venha criar força, Aleluia. para que ela não crendo e não seja salva. Não permanece, né? Isso Jesus ele fala a essas pessoas no caminho. Mas no versículo 3 ele fala: ao que caiu sobre as pedras, ao que caiu sobre as pedras, são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas porém não tem raiz. Porém não tem raiz. Caiu em pedra, e nós sabemos que em pedra não tem como ela criar raiz, né, irmão? A terra, ela cria raiz e vai se espalhando, mas na pedra já não. Mas de repente Jesus ele fala: ao que caiu sobre as pedras, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Eles não têm raiz. Eles creem, eles acreditam, mas não têm força. Então precisa de cuidado. Glória a Deus. Precisa de uma raiz. Ela não tem aonde se afirmar. Elas creem, acreditam por algum tempo. Por alguns tempos. E na hora da aprovação, acaba se desviando. Aleluia, Jesus. Por causa da aprovação. Porque muitas vezes nós, em geral, nós não estamos preparados para as provações. Porque estamos acostumados com as abundâncias, né? Mas na meio da aprovação aí que é melhor ainda, né? Para quem já é crente firme, que está na rocha. Porque nós somos provados como ouro e como prata. Mas as pessoas, irmãos, essas pessoas que ainda não conhecem, que ainda não têm força, requer cuidado. Requer, aleluia, um cuidado diferente daqueles que já estão firmes. E essa semente que caiu sobre as pedras são essas pessoas que, ouvindo a palavra, eles recebem com alegria. Eles aceitam. Oh, que bom, que maravilha, né? Até vem por algum tempo na igreja, mas requer cuidado, porque ela ainda não tem raiz. E ela só vai começar a criar raiz quando nós começar a cuidar dessa planta. Mudar de lugar e colocar numa terra boa, que é a palavra de Deus. Mesmo que ela está, aleluia, tão bonita, mas ela não vai criar raiz. Mas de repente a Bíblia diz que ela recebe com alegria, mas este não tem raiz, crê apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Na hora da aprovação. Aí Jesus ele continua dizendo: essas pessoas precisam de cuidado também. Porque esses que já estão firmes e fortes não precisam. Já estão arraizados na palavra. Né? Já pode comer aquela comida sólida, né? Mas tem pessoas que precisam de cuidado melhor ainda. Aí ele diz ainda no versículo 14, querido: a que caiu entre os espinhos, também tem isso também. Ao que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos espinhos.
ao decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados de riqueza e deleite da vida. Está vendo, irmão? O que o ser humano é? São essas pessoas, irmãos, que precisa ser ensinado que se nós não ter cuidado, a riqueza, ela pode sufocar. É muito bom, é bom demais você ter uma casa, ter um carro. É bom demais. Mas o que nós não podemos é se apegar nisso. Porque tudo isso vai ficar. Quantas pessoas, irmão, quantos irmãos que eu conheço, irmãos, que não era nada. Começou a pedir para o Senhor abençoou de uma forma extraordinária. E a riqueza foi tomando conta. A ganância foi tomando conta. O desprezo já foi deixando de lado de estar servindo a Deus. O brilho do Espírito Santo foi saindo. E aquilo foi sufocando. É como se eu não precisasse mais de Deus. Porque eu já tenho agora o que eu preciso. Você não tem nada ainda. O que você precisa, o que eu preciso, é a minha presença. Aleluia. Então por isso que a Bíblia diz que o que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra. E no decorrer do dia, dos dias, né? Ao decorrer dos dias da caminhada, que é preciso nós cuidar ainda, né? Nós precisamos cuidado com isso. Porque nós estamos sujeitos a isso. O ser humano é sujeito. Se nós não cuidar, se nós não estiver firme na palavra, se nós não estiver enquadrado na palavra, se nós não estiver, aleluia, sempre buscando a palavra de Deus, irmão, nós podemos cair também. As riquezas desta vida podem cegar o homem, pode tirar a espiritualidade do homem, da mulher, da igreja de Deus. Como esses dias eu estava ouvindo, né? E toda a igreja recebe. É aí o que eu digo, né, irmão? Como que pode uma igreja receber, né? Não tem visão das coisas, irmão. E as pessoas, glória, glória, glória a Deus. Falta de visão, falta de entendimento. Camarada contando o pastor, o anjo da igreja, dizendo que ele estava sozinho na casa e de repente ele queria muito ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Isso passando, ele passando para a igreja. Uma coisa que é antiético, uma coisa que não existe, é falta de espiritual, falta de espiritualidade, falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos de conhecimento, precisamos ter a palavra. Quando você tem a palavra, não adianta você vir aqui contar história de carochinha, não, que você vai blá 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 blá, sai pra lá. Porque a palavra de Deus fala. E o camarada contou e ouvindo, mostrei para a missionária Renata. Eu disse, e toda a igreja vibrando, né? Como se aquilo fosse normal. E o Senhor olha de lá de cima. Meu Deus! O camarada estava, viu? Contou uma história dizendo que estava na casa. E ele precisava muito ouvir a voz de Deus. E ele dizia: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. E ele dizia, muitos daqui vão dizer que é mentira. Aí você começa a ver o que eles começam a mexer com o sentimento das pessoas. E ele já jogando, dizendo que muitos iam duvidar. Então, para ninguém duvidar e crer, ele já lançou isso. Aí, de repente, disse que o celular dele estava no lado. Ele começou a orar. Senhor, eu quero ouvir muito a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, mas eu quero ouvir a tua voz. E de repente o celular toca. O celular tocou. E ele pegou e ele falou assim: mas meu Deus, quem está me incomodando na minha oração, Senhor? Aí ele pega o telefone, coloca no ouvido e diz: alô? E o Senhor diz: eu sou Jesus. Vê a capacidade do ser humano levar isso para o meio de uma igreja?
Aí ele pega e fala, e o Senhor disse no celular, não duvida. Então você vê por aí, irmão, a necessidade. Por isso que muitas pessoas não criam raiz. Verdade. Por isso que muitas pessoas não criam raiz, porque vem e vê aqui, irmão, como se fosse uma coisa brincando com o ser humano, brincando com as pessoas. A pessoa não tem mais a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, o Messias que salva, liberta e leva para o céu. Verdade, Deus. Nós precisamos preparar o coração. Por isso que as pessoas não criam raiz. Porque não acreditam mais. É, Deus. E a igreja glorificou, glória a Deus, como que fosse verdade, como que Jesus precisa disso. São só aquelas pessoas que não têm raiz. Ao caiu entre os espinhos são os que ouvem, e ao decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas. Cuidado das riquezas. Nós temos que cuidar. Ser rico é bom, né? Ter dinheiro é bom, né? Mas a Bíblia diz que o dinheiro é um perigo se nós não sabermos dar. E nós temos que ter cuidado. Agora eu tenho bastante dinheiro, eu vou na igreja quando eu quero. Agora eu vou dar uma viajada. Vou curtir a minha vida um pouco. Aí muitas vezes ele vai, nada contra, ele vai, ele gasta milhões, gasta um monte, quando é para a obra de Deus, é aquele pouquinho. Aleluia. Deus ele não precisa de dinheiro. O templo aqui sim. Deus não precisa. A obra de Deus. Nós temos que corrigir isso e dizer, Deus, irmão, Deus precisa. Não, Deus não precisa. A obra de Deus, a obra do Senhor, precisa da tua ajuda. Eu tenho desejo, irmão, de tirar esses bancos, colocar cadeira. Mas cadeira personalizada, com o logo da igreja. Mas isso requer dinheiro. Então, aí é diferente. A obra de Deus. Então por isso que eu digo, irmão, que essas pessoas, irmão, precisam de cuidado também. Porque muitas vezes caem entre os espinhos. São os que ouviram a palavra que você falou. Mas ao decorrer dos dias, Aleluia. da vida deles, da caminhada deles, eles foram sufocados. Olha, sufocados com os cuidados das riquezas e deleito da vida que agora eu tenho aleluia. Suficiente para me viver. É, Deus. Aí está o perigo. Aleluia. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. A palavra não amadureceu. A palavra não cresceu. Os seus frutos não chegaram nem a amadurecer. Por causa da riqueza da vida, dos deleitos da vida. Mas aí Jesus ele fala lá no versículo 15. O que caiu na boa terra. Na boa terra. São os que tendo ouvido de bom reto de coração. São aquelas pessoas que realmente são reto de coração, servem a Deus pelo que ela é, pelo que ele é, pelo que ele tem. Ele quer servir a Deus. Se ele tem ou não tem, ele quer servir a Deus. Ele é reto de coração. Aleluia, Jesus. Ele não liga se ele tem ou não tem. O importante é querer servir a Deus. O importante é estar na presença de Deus. O importante é estar caminhando na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então, o que caiu a boa terra são os que ouvindo de bom reto de coração retém. O que quer dizer retém? Guarda para si esta palavra. Retém a palavra da vida, a palavra da esperança.
Porque essa palavra é rara. É rara. Aleluia, Jesus. Aleluia. São retos de coração, irmão. Glória a Deus. São pessoas aquebrantadas de coração. Aquebrantado é aquela pessoa que chora, né? Qualquer coisinha está chorando. São pessoas aquebrantadas de coração. São pessoas que mesmo que têm riqueza, mas são quebrantadas de coração. Sabem que precisa de Deus. Sabem que precisa de vida para viver. Embora tendo ou não tendo, mas precisam de vida. E nós precisamos, querido. Mas algumas pessoas precisam e requerem de cuidado. Requer de cuidado, irmão. Então, se você está anunciando, está espalhando, saiu a semear a boa semente, semeia no coração dessa pessoa, mas cuida. Não abandona, não esquece. Plantou lá, esqueceu. Deus de glória. Não tem mais aquele compromisso, não. Não. Requer cuidado. Aleluia. Cultivar, molhar, né? É como eu plantei lá, tá difícil de vir, né? Mas né? Estou com uma plantação de verdura, né? Que até minha esposa fala, meu Deus, tá difícil de comer. Mas aí aqueles bichinhos vão lá, né? Oh, meu Deus do céu. É triste, né? Agora você imagina quando você planta uma palavra no coração das pessoas. O inimigo fica só querendo arrebatar, comer a semente. Aleluia. Você plantou hoje uma semente no coração de uma pessoa, o inimigo já fica de olho para cuidar. Mas se você está lá cultivando, cuidando, aquela semente ela vai criando raiz. Aquela semente ela vai se fortalecendo. E ela vai pegando experiência. Porque você está cuidando, você está em cima, sempre molhando, zelando, para que ela venha frutificar uma boa semente, um bom fruto. Amém, querido? A nossa criança vai fazer a apresentação das nossas crianças aí. Glória a Deus. Então, querido, fica firme e forte na presença do Senhor Jesus. Amém? Não abandone, irmãos, quando você anuncia a boa semente. Glórias a Deus. Vamos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Tem alguém tocando agora. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim. Pode entrar. Coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha. Glória